De volta com o Band Eleições 2012, o nosso convidado é o presidente da Seminas, Roberto Fagundes, e no último bloco eu deixava uma questão: a pouca expressividade dos políticos da bancada federal, tanto na Câmara como no Senado. Minas Gerais não tem, ultimamente, uma representação de peso que transforme Minas Gerais no peso que o Estado tem, na necessidade que o Estado tem. E nós lembrávamos do fato da presidente Dilma estar em Belo Horizonte em setembro do ano passado, liberando uma verba para o metrô, uma verba que não chegou. Ela já chegou para uma nova visita, mas o metrô ainda não chegou. O que a gente faz nesses casos? É complicado, porque nós sentimos isso muito, de uma maneira muito grande, principalmente quando você pensa em termos de Brasil, em nível de Brasil. Você vê que hoje o Nordeste tem uma atuação muito forte junto a Brasília, né, junto ao governo federal. Você vê que o Rio Grande do Sul hoje, que praticamente é a origem da presidente, pelo menos até demonstrado até agora que ela é muito mais gaúcha do que mineiro, e tem privilegiado, agora recentemente, ela liberou uma verba de 4 bilhões e 300 milhões de reais para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e veio aqui a Belo Horizonte essa semana prometendo uma verba de 17 milhões. É um pouco diferente de 4 bilhões e 300. Mas prometeu essa verba e foi recebida aqui, evidentemente, é a nossa presidente, tenho que receber com toda a cortesia que nós, mineiros, estamos acostumados a ter, mas é muito pequeno dentro de tudo que nós precisamos, de todas as carências que nós temos. E quando nós falamos da bancada mineira, a bancada mineira hoje são 53 deputados federais e 3 senadores. É praticamente 10% da Câmara Federal. Se essa bancada tivesse realmente uma união e conseguisse pensar em termos do Estado de Minas Gerais e da força do que representa, não tenham dúvida que se eles exercessem a pressão como bancada federal, as coisas seriam diferentes, porque nós sabemos que lá, perante o governo federal, existe muita pressão do legislativo sobre o executivo. E a única forma que nós temos de poder conseguir resultados é se nós conseguirmos que essa bancada tenha essa visão de que, acima de tudo, eles são mineiros. Nós costumamos comentar que nós, mineiros, temos um grande problema. Quando um de nós consegue chegar num cargo federal, num cargo de destaque, ele esquece que ele é mineiro e se torna brasileiro. Nada errado. Está correto esse pensamento. Se isso acontecesse com todos que ocupam cargo federal. Infelizmente, nós vemos que aqueles que têm as suas origens, eles procuram, dentro do possível, privilegiar as suas origens, o que, infelizmente, não acontece com nós aqui em Minas Gerais. Presidente, pressão é sinônimo também de mobilização. Basicamente, a gente sente que falta essa mobilização dentro dessa bancada federal mineira, né? O que falta é essa união e falta a mobilização. Então, de alguma forma, quando os políticos não se mobilizam, a sociedade civil tem que fazer alguma coisa. Os empresários, os lojistas, os industriais de Minas Gerais, de certa forma, estão tentando se organizar para fazer a pressão aqui, para que a pressão chegue até o governo federal? Você tem toda a razão na sua colocação, Fernando. Nós, eleitores, e aí eu generalizo em nível de Brasil, nós temos um grave defeito. Quando vai chegando a época das eleições, todos nós nos envolvemos com nomes, com partidos, com ideias, lutamos, até brigamos por elas, até chegar a hora da eleição. Quando a eleição acontece, nós esquecemos de tudo que nós participamos nos 3 meses que antecede a mesma e aí deixamos a Deus dará o político que nós elegemos. Isso acontece em todos os níveis, em níveis municipal, estadual e federal. E eles ficam, evidentemente, sem nenhum contato maior com o seu eleitorado, que é uma falha que nós temos. Nós devemos realmente ter uma atuação muito maior e cobrarmos desses políticos que nós elegemos aquilo que nós acreditamos que eles poderiam fazer em benefício da nossa vida, que melhorasse a nossa vida, por via de consequência, o nosso Estado e o nosso país. E isso acontece com a bancada federal nossa. Nós reunimos as principais entidades civis aqui de Minas Gerais, 11 no total, nós até colocamos uma alcunha de Grupo dos 11, nós temos nos reunido mensalmente e convocamos essa bancada federal para conversar conosco dentro do nosso pensamento. A ideia básica era que nós não inventássemos nada de diferente, simplesmente pegássemos os vários projetos que estão já prontos para poder ser colocados em andamento, faltando exclusivamente a verba, que aí teria que ter uma pressão política nesse processo, como, por exemplo, a BR-381, que, por incrível que pareça, tem o nome de Rodovia da Morte, não preciso dizer mais nada, a BR-040, com as dificuldades que tem, o nosso metrô aqui, que já 25 anos que está do mesmo tamanho, verbas sendo prometidas e não acontece,
o nosso aeroporto internacional, que nós estamos com a previsão de ter grandes eventos para acontecer nos próximos anos, e o nosso aeroporto está fazendo uma meia sola lá no Terminal 1, e o Terminal 2, que está com o projeto todo pronto até agora, não aconteceu por falta do apoio do governo federal, e tantas outras necessidades que nós temos. Então, nós reunimos com essa bancada, já fizemos 6 reuniões com eles, e foi muito interessante, porque nas primeiras reuniões que tivemos, nós sentimos que havia uma discórdia muito grande entre eles. Cada um pensava em termos das regiões que eles representam e defendiam somente essas suas opiniões, beneficiando a sua região. Com o desenrolar, nós tivemos reuniões aqui em Belo Horizonte e reuniões também na Câmara, lá em Brasília, junto com a bancada. Nós sentimos que até a última reunião que nós fizemos, que foi no primeiro trimestre desse ano, nós conseguimos uma convergência. Nós conseguimos que eles entendessem que nós não temos nenhuma pretensão política, a cargo político, e jamais iríamos disputar uma eleição com eles, principalmente, mas que nós pensávamos em termos de Minas Gerais. E aí houve essa convergência, tanto que nós conseguimos imprimir um documento colocando todas essas carências que nós acabamos de citar agora há pouco, e já enviamos esse documento à presidente Dilma e solicitamos, via bancada federal, uma oportunidade de nós termos uma reunião com ela para discutirmos com relação a Minas Gerais as necessidades que nós achamos fundamentais para que nós possamos alavancar mais o Estado. Estamos nessa expectativa, isso já vai para 3 meses que nós pedimos essa audiência à presidente e esperamos que a presidente reconheça o Estado de Minas Gerais como a sua origem e principalmente Belo Horizonte como a sua cidade de nascimento. Bom, a gente percebe que o transporte público na cidade caminha a passos lentos. Você até já citou isso. Agora... Literalmente, né? Literalmente. É verdade. Agora, já focando um pouco a Copa do Mundo, que já está se aproximando, exatamente, faltam 2 anos para a Copa do Mundo. O comércio, a cidade vai estar preparada para receber o transporte público, a gente percebe que não vai estar pronto a tempo. Obviamente, o metrô é fora de cogitação. Tem o BRT, que é uma medida paliativa para o transporte. Você acha que o comércio vai estar pronto para receber toda essa demanda? O comércio, eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Nós temos hoje vários shoppings aqui de ótima qualidade em Belo Horizonte, que tem toda a condição de atender aqueles que nos visitam. O hipercentro está todo sendo remodelado através de novas empresas, novas lojas, novos lojistas, novos comércios. Então, eu não tenho dúvida, os restaurantes nossos têm restaurantes de todas as qualidades, estão sendo trabalhados através da Brasel para que possa ter cardápios pelo menos bilíngue. Os garçons estão sendo treinados, os chefes de cozinha, os taxistas também já estão dentro da previsão de treinamento. Então, a cidade está se preparando para tal. Agora, não podemos esquecer que nós sempre falamos de Copa 2014, mas existem eventos que vão anteceder e que vão ser uma experiência muito importante que todos nós vamos ter. Vai ter agora em junho do ano que vem a Copa das Confederações, que já trará um movimento grande para Belo Horizonte, mas logo em seguida, no mês de julho, nós teremos a reunião da Juventude Católica, que vai ser a pré-reunião. A grande reunião vai acontecer no Rio de Janeiro em julho do ano que vem, que estão sendo esperados 2 milhões de jovens, inclusive com a presença do Papa, mas haverá uma pré-reunião aqui de formatação dessa grande reunião que vai acontecer no Rio, aqui em Belo Horizonte, e que estão sendo esperados 200 mil jovens aqui em Belo Horizonte no mês de julho. Ou seja, mais pessoas do que terão na Copa de 2014. Eu acho que esses serão 2 grandes eventos que servirá para que nós avaliemos e tentemos ainda, entre julho de 2013 do ano que vem até julho de 2014, ver quais foram os nossos grandes problemas, os nossos defeitos e tentarmos melhorar. Não tem dúvida que tudo que está acontecendo em função da Copa de 2014 é de grande benefício para todos nós, porque são demandas que nós temos há muito tempo e que estão sendo agora realizadas em função desse grande evento. Nós costumamos dizer que o ideal seria se nós tivéssemos uma Copa do Mundo de 2 em 2 anos, porque eu acho que talvez todos os nossos problemas estariam solucionados nesse período. Mas existe uma mobilidade muito forte, realmente Belo Horizonte está com um problema muito grande, essas grandes obras que estão sendo realizadas, a cidade está sentindo totalmente o problema do anel rodoviário que você citou agora há pouco. Vocês pensem que tudo isso que foi dito pela presidente na sua estada aqui vai ser um projeto ainda para ser desenvolvido, que deverá estar pronto em meados do ano que vem, e quando estiver pronto é que aí então vai ser feita a licitação para que comece a obra que deverá estar pronta. Se tudo correr sem nenhum problema e se a verba realmente aparecer, dá para 2016, 2017, ou seja, nós vamos viver ainda uns 4 anos com esse sofrimento que diariamente nós estamos sentindo. O que nos permite afirmar que nós vamos ver uma Copa do Mundo com obras sendo realizadas
no anel rodoviário, que é provável. uma forma de acesso ao grande estádio da cidade, que é o Mineirão. Infelizmente, o nosso tempo se encerra por aqui. Agradecer a Roberto Fagundes, presidente da Seminas, por ter atendido o nosso convite. Nós tínhamos muito mais o que conversar ainda, mas fica aqui uma oportunidade para que tenhamos um convite para que tenhamos uma nova oportunidade de debatermos sobre temas tão interessantes quanto esse. Estejam certos, o prazer será todo nosso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Roberto. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado, Juverci. Obrigado a vocês. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um Band Eleições 2012. Até lá.